Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que alegria estar ao seu lado nesta segunda-feira, dia 5 de maio. Estamos na terceira semana da Páscoa. Eu sou o Padre Tiago Calçado e este é o nosso programa Palavra de Fé. Vamos meditar hoje com João, capítulo 6, dos versículos 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão, que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho da multiplicação dos pães. Se tomarmos o início do capítulo 6 de São João, vamos meditar sobre o Evangelho da multiplicação dos pães, quando os discípulos e uma grande multidão estavam no deserto caminhando e viram que não tinham mais pão para comer. Hoje, vimos que a grande multidão começa agora a ir atrás de Jesus. Estão interessados nos sinais. Viram que ele pode fazer o pão ser multiplicado e por isso vão atrás dele. Mas estão buscando apenas o pão aqui da terra, o pão que satisfaz o corpo. Eles viram o sinal, mas não entenderam que o verdadeiro pão é aquele que sacia muito mais do que o corpo, mas aquele que sacia a fome de vida eterna. Por isso, os discípulos ainda estão aprendendo que seguir Jesus é ir atrás dele muito além dos milagres, é ir procurar no Senhor algo que está para além apenas da fome temporal desse mundo, mas algo que abre as portas para algo muito maior, a vida eterna que Jesus nos conquistou. Caminhar com o ressuscitado nesse tempo pascal é caminhar com alguém que nos aponta para o alto, para uma vida nova, uma vida que está para além das preocupações desse mundo, uma vida que tem o seu horizonte no céu. Muitas vezes, procuramos a Jesus apenas em busca dos milagres desse mundo. Queremos que Ele resolva os nossos problemas, que Ele cure as nossas doenças, que Ele faça com que a nossa vida se torne mais satisfeita. Essa não é a verdadeira conversão. O verdadeiro discípulo sabe que o sinal do céu é outro e busca Jesus pelo seu modo de vida e não por aquilo que é realizado apenas. O verdadeiro discípulo sabe enxergar milagre em todo lugar e não apenas quando isso o satisfaz. Há pessoas que na igreja ficam procurando de movimento em movimento, de retiro em retiro, de encontro em encontro, apenas satisfazer as próprias sensações. Eu digo que muitas vezes buscam uma fé de entretenimento, uma fé que vai buscando emoções cada vez mais fortes, e quando as emoções não vêm, ou quando os sentimentos não são como desejariam, acabam se sentindo vazios. No fundo, estavam buscando apenas a própria satisfação, buscando satisfazer as suas emoções e o seu corpo
com coisas que no fundo não valem a pena. É preciso buscar Jesus como aquele que transforma as nossas vidas por dentro, como aquele que converte o nosso coração para algo muito maior, o reino de Deus, que está em cada sinal que ele realiza. Por isso, o Evangelho termina dizendo: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. E acreditar em Jesus é muito mais do que buscar a satisfação do corpo e das próprias emoções. Busquemos em Jesus um modo de vida e não alguém que preenche as nossas lacunas afetivas apenas. Busquemos em Jesus um Deus que nos aponta a vida eterna, a ressurreição plena que Ele conquistou e quer nos oferecer. Que Deus nos ajude a superar toda forma de religiosidade apenas de entretenimento para transformarmos a nossa fé numa fé de compromisso. Deus abençoe a sua semana, Deus proteja a sua vida, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Te espero amanhã para mais uma palavra de fé e, se você pode, compartilhe esse áudio para que mais pessoas meditem com a palavra. Até a próxima.